Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao terceiro episódio do videocast Mulheres de Expressão, Vozes do Planalto Norte. Esse é um projeto aprovado pelo edital de apoio à cultura Arno Fendrick, de 2025, tem o apoio da Fundação Cultural de São Bento do Sul, da Prefeitura de São Bento do Sul e do Fundo Municipal de Cultura. E a minha convidada de hoje é a Alessandra Nascimento, ela que vem das artes, do teatro, contar pra gente um pouquinho desses bastidores e das suas criações. Seja bem-vinda, Alessandra. Muito obrigado Obrigada. pelo convite, não, né? Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite. Estou me sentindo bem honrada, né, tenho certeza que vai ser uma conversa bem gostosa. Legal, tô sabendo que é o primeiro É podcast, o videocast, né, primeiro, que você veio aqui exatamente, participar. exatamente. Então, a gente gostaria de começar conversando contigo, o que que qual foi o primeiro momento, né, a nossa exploração aqui no videocast tem sido esse, aspecto criativo, né, o que que leva à criação, o que que levou para o palco também, como é que despertou essa parte dessa arte dentro da tua vida. Então eu queria saber um pouquinho, de como que a Alessandra quando que foi que a Alessandra pisou, né, no tablado, no palco, e disse: "É isso aqui que eu vou fazer para minha vida, essa é minha arte, é a minha expressão e também vai ser a minha forma de ganhar dinheiro". É, na verdade, eu acho que antes mesmo de pisar no palco, eu já sabia que era isso que eu queria. Muito novinha, eu sempre gostei muito de fazer teatro, desde muito criança, muito pequena, assim. Todas as oportunidades que tinha, eu estava lá puxando outras crianças, inventando uma história para contar, e aí montava alguma coisa, apresentava para os pais, apresentava para alguém. Mas, assim, eu acho que quando eu percebi, eu estava, acho que na quarta série do primário, assim, eu estudava no Colégio São Bento, e nós fomos assistir um espetáculo no Centro Cultural Doutor Genésio Turic, e eu vi um espetáculo que se chamava Maria Minhoca, que inclusive é um texto de uma autora brasileira bem conhecida, e esse espetáculo, assim, quando eu vi aqueles atores em cena, quando eu vi tudo aquilo acontecendo, e eu tentava entender todo aquele de entrada e saída de cena, das coisas acontecendo, daquela fluidez, aquilo tudo, claro que eu não tinha essa percepção, né, mas aquilo tudo para mim foi tão foi tão mágico, tão lindo, tão encantador, que eu tinha certeza que um dia eu faria aquilo na minha vida. E daí, a partir disso, na adolescência, eu fiz um curso de teatro mais longo, aí foi pela primeira vez que eu pisei no palco, que foi no Centro Cultural Doutor Genésio Turic, né, que foi nesse espaço, foi em 93, que nós montamos o primeiro espetáculo, apresentamos com um grupo gigante de pessoas, e aquela energia, aquela coisa forte de você dar a mão para todo mundo em cena, né, aliás, antes de entrar na cena, né, e fazer uma oração e que dê tudo certo, aquela coletividade, aquela força poderosa que é o teatro, que é o coletivo, né, que o teatro, traz, eu acho que ali foi a grande certeza, apesar de eu ter feito outras coisas também na minha vida, né, mas eu nunca o teatro sempre me perseguiu. Todas as coisas que eu fiz, alguma coisa estava relacionada, eu queria, ver um espetáculo, eu queria, eu estava lendo textos, ou estudando personagens, estudando e acho que isso, esse processo criativo, essa coisa toda, isso tudo para mim é quando eu me sinto bem, foi a partir daí que eu me senti, eh, pertencente a esse universo mesmo, a esse mundo, sabe, que é o mundo do teatro, o mundo das artes, que envolve tantas outras artes, né, o teatro ele é muito completo, né. Sim. E também teve, assim, tem uma parte que a gente sabe de você aqui na cena cultural, que também é como produtora, né, com Sim, enfim, você participa de editais, busca projetos, sim, traz muita coisa, movimenta a cena, aqui na cidade. E também no estado, né, porque circula sim. em outras regiões também. Nesse momento desse processo, sabe, que vem, assim, esse processo de inspiração, ele nasce para você em outras artes, outras coisas que você tem o contato, né, como é que isso vai surgindo, as ideias para que você faça a proposição desses projetos e que a tua arte ganha depois a cena no palco, né, porque não começa lá em cima, digamos assim, Não, né. esse envolvimento com tanta gente, né, eu acho que é a observação, né, eu sempre Hum, digo para o que o artista ele precisa dessas 3 falas: "Pare, olhe e escute". Então se a gente tem esse olhar para o mundo, se a gente tem essa escuta ativa, se a gente está sempre pronto para ouvir histórias, para observar pessoas, né. Então aqui a gente, em qualquer lugar que você vá, se você sentar e você observar, você vai ver todo um personagem construído, toda uma cena para um trabalho novo, sabe. Então, assim, e aí isso tudo vai te levando a pensar em: "Ah, olha só, pra essa área de produtora cultural, né". Então, uhum, assim, eh
eu sempre produzi tudo que eu fazia, desde o início até o produto final, que é estar em cena, né. Mas eu não tinha essa compreensão de que eu era produtora cultural, mesmo fazendo tudo isso. Aí quando eu comecei a perceber: "Gente, eu escrevo o projeto, aí eu penso no espe no numa na história do espetáculo, eu busco as pessoas para fazer toda, a montagem, das cenas, do trabalho todo, e eu tô produzindo desde o início até o fim, então o que que eu sou? Eu sou uma produtora cultural, então eu vou começar a chamar outros artistas, buscar mais pessoas, mais gente para poder, até somar, né, com o que eu já tenho. Então muita gente, assim, das artes visuais vem para o trabalho, Uhum. da música, da dança, né, além da cena também, as oficinas que a gente realiza também, né, então muita gente envolvida. E para pensar essas ideias, o que que é o teu alimento, assim? Você Eu acha que acho vem mais da onde? Eu acho que muito da palavra, eu sou uma pessoa que gosta muito de leitura, eu gosto muito de poesia também, muitas vezes a partir de uma leitura, de um texto, de uma história, mas as pessoas são muito para mim uma fonte de, assim, o observar as pessoas, sabe. Eu acho que a identidade cultural de um lugar, tudo isso, assim, me ajuda muito a pensar em criar um espetáculo, um trabalho novo, assim. Eu acho, eh eu acho que é maior o ser humano, é a maneira como a pessoa vê o mundo, como ela se coloca em situações, né. Então eu Uhum, acho que isso para mim, assim, é a principal, assim, fonte de inspiração são as pessoas. uhum. E durante esse período, né, às vezes a gente tem alguma coisa que despertou, que trouxe também, que levou para o palco ou que é uma referência muito forte, né. Para mim, por exemplo, é os sonhos. Tudo que eu ando fazendo Ah, ultimamente veio, esse elemento tá aqui, tá ali, sempre puxa, né. Você uhum. comentou das pessoas, mas tem algum tipo de obra, alguma música ou até alguma peça que você assistiu, algum livro que você leu, que é aquele queridinho que às vezes quando você olha depois com o teu projeto pronto, você bate o olho e fala: "Tá ali de novo". É que nunca é uma coisa só, sabe, Aham. nunca é uma coisa só, são muitas coisas, assim, para mim. Tem música sim, tem livro sim, tem grupo de teatro, são muitas coisas que me fazem, sabe, eu não consigo, apesar de que, o texto, por exemplo, tem um espetáculo chamado A Incrível Ponte que Habita a Gente. Quando eu li o texto de uma página, que era uma história curtíssima, falei: "Gente, isso aqui é uma preciosidade", isso Aham. ficou um tempo. Demorou até eu montar um espetáculo, não foi assim para ontem, sabe. Aquilo ficou guardado lá e de vez em quando eu pensava, lembrava daquele texto, de Aham. vez em quando eu lembrava, até que daquilo ali nasceu um espetáculo belíssimo, assim, que é um dos espetáculos que eu acho que a companhia tem, que é da Cia Caravana, que eu faço parte, que é um dos mais bonitos, assim. Então, Aham. às vezes, a palavra é algo que me pega muito, sempre me pegou muito, sabe. De repente, de você estar vendo alguém conversar e a pessoa fala aquela palavra, o que aquela palavra causou na outra pessoa. Isso também é uma coisa Uhum. que me inspira bastante para um trabalho, né. Sim. Você disse os sonhos, né, eu acho que então para mim é a palavra. A Aham. palavra é muita força. Até tem uma poesia que fala, né: "Ai palavras, que estranha potência a vossa". É realmente isso que eu penso, assim, é uma potência que eu não sei nem explicar, é muito estranho, mas Ela ela é chega, é pegou. poderosa. Uhum. É. E como que você tem alguma forma que você organiza também? Porque eu acho que isso às vezes parece até quando a gente fala de criatividade, né, de ter ideias, de lançar projetos, parece que é uma coisa do dia para noite. É, "Ai, é. pensei aqui e tal", e Uhum. muito que você está contando do teatro, do que a gente estava conversando antes, né, tem muita gente para desenvolver, porque daquela folha, por exemplo, que você leu daquele conto, né, depois teve uma pessoa que veio escrever toda a peça para você, enfim, desenvolver tudo Uhum. isso. E a gente às vezes não tem uma dimensão de como que esse, cenário cultural ele se desenvolve, como essa economia criativa gira também, né. Uhum. Então assim, você tem esses teus arquivos de que forma organizado? Por que que avalia que às vezes, leva um tempo para algo se desenvolver, né. É o tempo das coisas, é o tempo da própria peça, às vezes é o tempo de mundo, né, o que que pesa mais? Eu acho que cada processo tem os seus tempos também, né, diferentes. Mas, assim, nesse caso, por exemplo, eu conheci o texto e a gente estava com outro espetáculo circulando. Então você está viajando com o espetáculo, está com um espetáculo em cartaz e daqui a pouco surge uma ideia, porque você está tão envolvido com aquela circulação, com aquele espetáculo, você está fazendo tanto daquilo que você precisa deixar aquilo guardado,
com cuidado. Eu geralmente anoto, porque se eu Uhum. deixar só na minha memória, vai se perder, Aham. infelizmente. Talvez um dia lá na frente eu lembre, puxa, mas é aquele texto. Aí eu já nem vou saber mais onde está, mas eu tenho a pasta dos textos que eu tenho, estão muito bem guardados ali, aquela Aham. pastinha dos textos para montagem, a pastinha dos textos que são que já foram montados. Então, assim, eu organizo tudo isso, e aí cada vez que eu acho uma referência para aquele trabalho que eu quero montar, que eu acho: "Puxa, isso aqui vai caber muito bem nesse trabalho", já vai para a pasta. Ou é imagem, ou é poesia, ou é uma música, né, não que a gente leve vai ser uma trilha, mas ela vai ajudar na construção, de cena, de falas até de um espetáculo, né. Uhum. Então eu procuro ir organizando assim para não perder, porque a mente ela é traiçoeira, né, você Sim. acha que está ali, não, está guardado. E já aconteceu também de sonhar com projetos também, eu já sonhei com um projeto, escrevi o projeto, aprovou e realizei. Já aconteceu Nossa, que também. legal. Já foi também. Aham. O projeto, eh Teatro na Praça Vem que é de graça. Eu sonhei com esse trabalho e eu queria realizar muito, falei assim: "Não, agora tem o edital aberto, a gente vai escrever". "Ai, mas vou fazer uma coisa totalmente nova, vamos aproveitar o que Uhum. a gente já tem", porque a gente também tem isso, né, Claro. de você aproveitar o que você tem e trazer melhorias para aquilo, mudanças e sempre tentando, né. "Ai, mas é um projeto totalmente novo e tal", mas aí eu fiz e valeu super a pena, assim, sabe. Foi um sonho que aconteceu como eu sonhei, sabe. Aham. Foi muito legal, assim. Então são várias, né, é Aham. difícil porque eu acho que quando a gente está no mundo das artes, a gente a cabeça está sempre com 1000 voltas, né, Uhum. e como a gente tem referência de leitura, de outras coisas que a gente vê, acaba que a gente, traz muita coisa para aí fica aquele monte de referência que daí você vai selecionando, né. "Ah, isso é Uhum. possível, isso não é possível, isso aqui não é a minha realidade, não é a realidade daqui, eu quero fazer acontecer aqui no município, não vai funcionar aqui, eu preciso de um espaço assim, eu preciso de algo, né, Uhum. preciso de artistas assim assado que eu não tenho na cidade, né, então Sim. acontece muito isso também, assim, É, a viabilidade, às a vezes, né, de viabilidade. trazer essa ideia de pensar alguma coisa nesse sentido, né. E parece será que é possível, assim, a gente, nessa conversa, conseguir, assim, dissecar o que que é necessário para montar um Ai, espetáculo? claro, Porque eu tô claro. passando aqui na minha cabeça, você falando: "Ah, junta uma poesia, faz", pensando mais na parte do texto. Tá, Mas imagina o que que é criar esse ótimo. espetáculo para você, Uhum, sabe, da onde, né, claro, às vezes deve vir uma mensagem que, ai, é a ideia, ou é a uhum. música, ou é tudo, né, mas como é Sim. que se você puder contar É, um a gente pouquinho começa aqui? para você montar um espetáculo, pelo menos pra gente funciona muito bem assim, a gente precisa de um texto, né, porque tem pessoas que trabalham muito com criação coletiva, que vai pra cena e vai criando cenas e já fiz isso também. Uhum. Para mim não é algo que funciona tão bem, eu gosto de ter um texto, e a partir desse texto, aí eu vou chamar um dramaturgo, e aí a gente vai ter conversas, reuniões, a gente vai falar sobre o texto, sobre o que a gente pensa, coisas desse texto que a gente acha que são mais importantes para serem ditas, né, que é o que a gente quer passar mais do que outra coisa. Então tem toda uma conversa com esse dramaturgo, e aí ele leva esse texto com ele, aí ele vai trabalhando e ele vai co cola colaborando com a gente o que ele está construindo, né, vai passando para a gente vai: "Nesse sentido, ó, vai ter esses personagens, o que que vocês acham? É possível? Quantos atores vão estar em cena? Ah, vão ser 2 atores. Quantos personagens vocês conseguem fazer, né, essa troca vai ser uma troca que vai funcionar legal e tal, né. Então, assim, a partir do momento que esse texto está pronto, a gente vai para a cena, e aí os 2 atores começam a construir as cenas, os 2 começam a criar as cenas juntos, os personagens, as cenas. A gente geralmente faz isso, a gente levanta o espetáculo, e aí a gente chama o diretor para ver. Aí o diretor vem, ele vai assistir as cenas, ele vai lapidar as cenas, ele vai transformar aquilo em algo que seja interessante de ser visto, né, porque a gente está em cena, a gente não tem esse olhar de fora, né, Sim. esse olhar importantíssimo de fora, de alguém que está fazendo uma limpeza mesmo, lapidando essa cena que a gente fez, que ela ainda é uma joia bruta, né. Então aí ele Uhum. vai fazendo essas mudanças, vai tirando coisas, vai de repente sugerindo outras, né, e a gente vai melhorando, vai lapidando. E nesse processo também a gente já tem conversa com se a gente precisar de um cenário, a gente já tem conversa com o cenógrafo, o figurino a gente também já vai conversando com o figurinista. O figurinista às vezes vem, assiste ensaios para ele também imaginar esses personagens vestidos, né, o que que seria interessante deles o que entraria junto com essa estética, que é a estética também no início a gente já conversa sobre.
né, dependendo do espetáculo. Ah, a gente quer que tenha uma estética de é um espetáculo mais mambembe, então são roupas mais costuradas à mão, ou, ah, não, é um estilo mais, enfim, ah, é anos 70, é não sei o quê. Então sempre tem essa Uhum, ideia já de ou a gente quer uma coisa mais do teatro do absurdo, sabe, as pessoas estão vestidas com roupas totalmente desconexas com o conteúdo, com o que está sendo dito, várias questões, assim, que a gente vai pensando já no início, né. aham. E aí nesse processo ele trabalha junto também, o cenógrafo, o figurinista também já vai vendo o que que esses personagens vão vestir, né. E aí tem o diretor que vem e faz toda essa limpeza, e aí por fim a gente faz geralmente um ensaio geral, um ensaio aberto, né, alguns ensaios, aí um ensaio aberto, para a gente ver qual é a troca que a gente tem com o público, né. Antes Uhum, de ir para uma circulação, a gente já precisa saber qual que é a resposta. E aí nessas apresentações, nesse ensaio aberto, ou mais de um, que é legal, a gente gosta de fazer, a gente começa a entender como é que está chegando para o público. uhum, Porque às vezes você está ali ensaiando, 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 ensaiando não tem um público que está te dando uma não é uma troca ali, né. Então, a partir do momento que você tem essas trocas, que você vê: "Ah, isso funcionou aqui, ó, isso não funcionou em tal lugar". Aí você vê que o espetáculo vai ganhando forma também. Porque é uma arte muito viva, né. Então, uhum, durante todas as apresenta todo o processo de circulação, a gente está sempre mudando coisas. A gente está sempre, incluindo algo novo, ou tá: "Ah, isso aqui não funciona. Ah, nessa com esse público a gente vai apresentar para crianças para pré-adolescentes aqui, e amanhã vai ser para crianças de 6 anos. Então a gente também tem que ter essa sensibilidade de entender, né, que aí o trabalho tem que ter uma mudança de energia, né, uhum, uma outra forma que ele vai ser apresentado. Então, e claro, daí se tem uma iluminação, a gente tem que chamar alguém para fazer o mapa de iluminação, conforme ele vai assistir o espetáculo todo montado, né, prontinho, aí vai fazer esse mapa. Se tiver alguém que vai cuidar da sonoplastia, né, aí vai precisar também que tenha um técnico de som. Aí essa pessoa que vai ser o que vai criar, os elementos, sonoros do espetáculo, né. uhum, Geralmente a gente tem feito tudo assim ao vivo, né. aham, Tem músico em cena, o Dinho que trabalha comigo, ele é músico, então a gente tem criado coisas assim, os atores estão resolvendo essa questão, né. uhum, E como aqui em São Bento a gente também não tem um teatro que tenha, não tem um técnico de luz e não tem também um teatro preparado para ter iluminação no espetáculo. A gente até tem um espetáculo que é Incrível Ponte, que tem um mapa de luz, mas a gente só vai usar ele quando a gente vai para um teatro que tenha um técnico de luz, que vai fazer todo esse trabalho pra gente ali, né. uhum. Mas Então aqui vai a gente adaptando de acordo isso, com e os o nossos local. espetáculos são bem adaptáveis, assim. A Aham, gente leva desde para um teatro todo equipado e para eh, uma numa escola, um pátio de escola, uma praça. Então a gente acaba tendo essas adapta os espetáculos para isso, né, para poder ir para outros lugares também. sim. E esse processo ele leva quanto tempo, assim? Uma média talvez, né? Depende o espetáculo. Tem espetáculos que levam uns 6 meses, tem espetáculo que leva uns 4 meses, depende também a frequência de ensaios, né, porque Aham. durante uma montagem de um trabalho, a gente está apresentando outros, a gente está escrevendo projeto, a gente está, né, ou está, enfim, finalizando algum outro trabalho, então sempre está dando aula, que Aham, os atores também, né, dão aula de teatro e de música e, enfim, a gente tem outros trabalhos também na área cultural, né, sim. então acaba que no meio disso tudo, outras coisas estão acontecendo, mas quando a gente consegue focar e tá numa montagem, aí uns 4 meses, 5 meses, assim, você consegue ter um trabalho pronto, assim. E E parece que com cer esse ai, perdão. pode não, Não, pode falar. e com toda certeza ele vai mudar, né, ele vai essa arte então, como eu falei, é uma arte viva, então Sim. ela vai ter mudanças com o passar das apresentações, ela vai tendo alterações e vai sempre se renovando, né. Sim. E parece que esse é só assim, quase uma pré-produção, né, quase assim, só um início. Você tem algum ritual, algum preparo que você como que você se organiza também para subir para o palco depois? Porque depois que ele tá: "Ok, vamos rodar, né, vamos fazer as apresentações". Como que depois vem essa parte da parou um pouquinho a parte de botar a mão na massa ali, né, e como é que vem também essa atriz para o palco, né? Então, assim, os meus rituais são sempre assim, eu gosto de ficar em silêncio antes de entrar em cena, de me preparar, a voz, o corpo, aquecer bastante,
respirar fundo, não ficar pensando no texto, porque a ideia é você entrar em cena e deixar a coisa fluir. A maturidade vai trazendo umas coisas pra gente que são legais. Você vai entendendo que você não tem que ficar batendo texto antes de entrar em cena. A pior coisa a se fazer, é você começar a bater texto antes de entrar em cena. É péssimo, porque aí Uhum. você entra em cena e você acaba ficando ou você acaba deixando o texto meio mecânico, né, que a ideia é deixar bem natural, bem orgânico, né, é um Sim. bate e volta, é um pingue-pongue, né, os atores em cena. E aí você não ficar batendo texto para mim não funciona, é uma coisa ruim. E aí eu prefiro fazer respiração, aquecimento de voz, me preparar, silêncio, acabo, desligando de tudo que tem de fora. Para mim, realmente, esse é o momento que eu desligo mesmo, não lembro de mais nada. Pode estar caindo o mundo lá fora, que não. Essa preparação, eu acho assim, que as pessoas vão parar aquele tempo da vida delas para assistir um espetáculo, para assistir o que você tem para que você criou, elas vão parar para ver. Elas merecem todo o respeito, o melhor que eu puder apresentar, o melhor que eu puder fazer naqueles minutos, naquela partilha, naquela troca daquele momento. Então, para mim, assim, é sagrado. Eu acho que nesse momento eu não posso pensar em mais nada, eu tenho que estar totalmente preparada e fazer Uhum. o meu melhor. Vai ter erros, vão acontecer Com erros, com certeza. toda certeza sempre tem, E o né. público nem vê na Não maioria das vezes. percebe, não pode, né, a gente tem que saber lidar com isso também, tem que Aham. improvisar, saber lidar e resolver em cena e as pessoas não ficam sabendo, até porque só você sabe o que que você vai a história que você vai contar, né, só Aham. você. E então assim, isso para mim, assim, é fundamental, tá tranquila para entrar em cena, tá super concentrada, aquecida, voz, corpo, aí eu entro segura, aí é o Uhum. momento de fazer o que eu fui para fazer. Aham. Isso leva pra você quanto tempo, mais ou menos, assim? É uma correria, né, não dá pra gente também romantizar o negócio de: "Ai, eu Ai, fico 5 lá meia horas, um hora, dia. fico lá relaxando, nã-nã-nã". Porque, assim, às vezes, a gente viaja no mesmo dia, sai, sei lá, super cedo de uma cidade, vai pra outra cidade, chega no local, descarrega todo o material de cena, Uhum. monta Monta. todo o cenário, aí você, depois que montou tudo, viu que tá tudo certo no lugar, né, faz a contrarregragem de todos os objetos cênicos. Aí você vai sentar um pouco, vai respirar, vai se tranquilizar, porque você tá tudo naquele, né, você tá meio, naquela euforia, né, de arrumar tudo e deixar tudo bonitinho. Aí respirou, calmou, às vezes tem meia hora, às vezes tem 20 minutos, às vezes é pouco tempo, assim, para você entrar em cena e você ser. Por isso que a gente tem que estar sempre já durante esse processo de montagem, você já vai trabalhando uma respiração, vai Uhum. percebendo se tem que aquecer a voz, já vai fazendo uns aquecimentos de voz e vai quando não tem muito tempo é assim. É, porque, o teatro é diferente mesmo, né, não tem esse período todo que é ai, aí se for para, por exemplo, assim, não é para um dia de apresentação, mas é para um novo trabalho, Uhum. aí sim, aí eu procuro ficar aquela semana que eu vou, por exemplo, o diretor vai vir, uma semana antes do diretor vir, aí eu faço os outros vou me preparando psicologicamente, assim, e fazendo uns trabalhos de relaxamento, de pensando muito no texto, né, no que eu estou fazendo em cena, aí eu tenho mais dias para pensar nisso tudo, mas isso é lá no processo, no início daí, né, Uhum. antes que o diretor venha, porque quando o diretor vem a gente tem que saber tem que defender o que você criou, né. Sim. Ele vai vir e ele vai ver a tua cena e você tem que: "Tá, mas por que que você quer manter isso em cena?", né, então você tem que estar preparado também para defender o que você o teu filho, a tua criação, né. Sim. E tem, assim, algum segredo? Você tá montando um, apresentando o outro, como é que divide isso na cabeça? Eu acho que, depois de um tempo de experiência, você percebe que as coisas podem ser feitas assim, uma de cada vez, não misturar tudo, né. Então Aham, tá, agora é o momento que eu tô indo apresentar, eu esqueço aquilo e agora eu tô indo apresentar esse espetáculo, é isso que eu vou fazer agora. aham. Aí eu faço, eu vivo tudo aquilo verdadeiramente, faço tudo aquilo com tranquilidade, dou o meu melhor, tá, agora terminou aqui, beleza, então daqui eu vou partir para isso agora. Eu acho que esse é o segredo, é você não querer fazer tudo ao mesmo tempo, que não rola, não adianta. Uhum. Forçar uma coisa que você não, né, até porque são coisas diferentes, são energias diferentes que você precisa, mudar para você ir para um outro trabalho, né. Você está aqui fazendo, o Cordel, que é um espetáculo que é
brincante, é uma história de cordel que a gente conta, a gente brinca o tempo todo, o tempo todo a gente fica interagindo com o público, e aí você parte para fazer O Homem de Cabeça de Papelão, que é um texto super com uma crítica social, um texto que não tem tanta interação com o público, então assim, que aí já vai para uma outra energia, um outro estilo também de escrita do autor, né. Então assim, você tem que entender que as coisas não vão casar mesmo, então faz isso, respira, dá um tempinho e vai para aquilo, assim, eu procuro fazer isso, né, para mim funciona. Mas eu acho que cada artista, cada pessoa tem as suas vai criando as suas maneiras, né, as suas formas de Uhum. lidar com o trabalho, que ele realmente são várias, né, camadas e várias em todas as artes eu acho que acontece isso, né. "Ah, agora eu tenho que lidar com isso aqui". É a mesma coisa lidar na hora da escrita do projeto, né. Isso para mim é extremamente desgastante, né, essa parte burocrática, que eu Sim. aprendi a fazer, porque eu tive que aprender a fazer, e eu até gosto de fazer, mas não é o prazer que eu sinto estando em cena, e ensaiando, e apresentando, e vivenciando, em estar naquele momento presente do espetáculo, aquela troca de olhar, né, ver o olho brilhando, Uhum. e aquela partilha que é de você estar contando uma história para alguém, né, a pessoa vem com você leva ela com você, então assim, são coisas opostas, assim, totalmente diferentes, né, então eu preciso estar numa energia aqui e outra energia ali, então mas E acho uma que coisa leva para outra, né, então e uma tem que coisa leva para aprender. outra, eu Aham. tenho que fazer isso aqui porque isso aqui vai garantir que isso aqui aconteça, né, que Uhum. a arte aconteça, né, então, nesse sentido você acaba: "Ok, vamos fazer", Sim. mas são coisas muito diferentes mesmo, né, precisa ter esse respiro para você ir para outra, não misturar tudo, né, senão Sim, não dá certo, né. E mesmo assim, depois desse tempo que você já tem, né, na estrada, que já são 15 anos, né, ali que você já tá aí, Eu atuando. trabalho eu comecei a fazer teatro em 93, então já faz 30 anos que eu faço teatro, mas assim, Uhum, de forma profissional, que eu realmente, assim, fiz a minha associação, que é a Associação Cia Caravana de uhum, Artistas, né, um grupo de teatro, aí são pouco mais de 15 anos que a gente está vivendo exclusivamente da arte, né, então aham, eu tenho uma responsabilidade, assim, muito grande com o que eu faço, assim, sabe. Então o meu medo é de não chegar bem para as pessoas, assim, não chegar de uma forma eu trabalhei tanto para aquilo acontecer e, de repente, eu não consegui passar o que eu queria, né, o que eu queria passar daquela maneira, assim. Eu tenho muito medo disso, de: a gente criou, fez todo esse trabalho, todo esse processo, daqui a pouco vai para a cena, putz, não era isso, sabe. Isso nunca aconteceu, assim, dessa forma grave, mas aham. tem cenas, às vezes, tem partes, às vezes, que você diz assim: "Cara, não, a gente vai ter que trabalhar isso aqui tudo de novo". E é um medo, mas ao mesmo tempo é bem desafiador, né, porque é tão difícil desapegar de uma cena pronta, Uhum. você tá com o trabalho todo pronto ali: "Putz, eu vou ter que mudar isso aqui não tá funcionando". Você tem É algum uma exemplo, dor. assim, de algo que também você fique confortável em Sim, compartilhar, né? mas teve já espetáculo um espetáculo chamado Uma Canção para Finfo, que era um espetáculo que tinha um cenário grande, com um monte de coisa para montar, que a gente circulou também e tal. E a gente estava lá na, sei lá, 15ª apresentação e a gente estava sentindo que tinha uma cena que não tinha jeito. Eu falei: "Essa cena não acontece, não dá". E a gente se olhava, os 2 atores em cena, e a gente, se olhava na hora que estava fazendo a cena e não gostava da cena, e aí depois terminava o espetáculo, a gente dizia assim: "O que que tá acontecendo? Ai, vamos mudar isso aqui. Talvez isso aqui". Daí a gente ia ajustando. Aham. Não funcionava. "Ai, não, mas talvez então é porque a gente tá falando assado, vamos falar de outro jeito. Vamos dar uma pausa maior. Ah, não, não, se der pausa as crianças tomam conta da cena, vamos fazer outra coisa". E até que chegou num ponto que a gente disse: "Não, essa cena não funciona no espetáculo, a gente vai ter que refazê-la". E aí você que tem que parar, você tem que pegar, acabou a circulação, né, porque você tem que terminar aquelas apresentações. Não tem Voltar para a como sala fazer de uma ensaio. adaptação ali, é No muito momento é caótico, muito né? caótico, vai Uhum. ser uma coisa que não vai dar. A gente termina, e aí a gente voltou para a sala de ensaio, e daí na Uhum. sala de ensaio, a gente teve que fazer mudanças que tiveram que estruturar até o cenário, tipo, mudar Nossa. até cenário, porque esse espetáculo também era um espetáculo que a gente ia contando a história do Finfo Barnabé, e aí ia montando as coisas, porque eles vieram da pré-história e os pais foram fazendo a vida ficar cada vez mais confortável,
foram criando mais coisas para ter mais conforto na família, mas o carinho e a presença iam se perdendo, sabe. Sim. Então, assim, a gente ia trazendo muito objeto pra cena e parecia que ia ficando um vazio gigante, porque tinha muita coisa e não tinha o que era mais importante, que era o sentimento entre eles, né. Aham. Então, assim, e tinha uma cena que parecia que estava tudo muito bom, e não era ainda aquele momento de parecer que estava muito bom, e não funcionava mesmo. E Aham. aí a gente teve que fazer essas alterações no cenário, nos objetos cênicos, na maneira Conduzir de mesmo. conduzir, de marcação de cena mesmo, teve que fazer toda mudar toda ela, para que ela funcionasse melhor e para que ela tivesse aquilo que a gente queria que chegasse para o público. Daí, quando a gente conseguiu finalmente, aí, sabe, e eu acho que o medo é esse, assim, mas também ele gera um impulso para você criar coisas novas e você, né, eu acho que é o único medo que eu tenho mesmo, assim, Uhum, de não de fazer um trabalho ruim, sabe, ou de me expor mal, sabe. uhum, Eu acho que esses são medos, assim, que eu tenho, mas que eu procuro, lidar e não fugir dele, não uhum. correr dele, né. Sim. E tem uma sessão, assim, depois também depois que tudo isso acaba, assim, tem um momento de decisão também de: "Ah, essa peça vai até aqui, essa peça vai até ali, isso aqui vai continuar", né. Essa ali, por exemplo, vamos rever e vamos tentar levar uma circulação nova, né. Como que Uhum. fica esses rituais também, que na verdade é do desapego ou da continuidade, ou de se desligar? Porque eu acho que a gente vê talvez isso mais na TV, sabe, como Sim, as atrizes trocando de figurino, mudando cabelo. Daí dá um sim. intervalo de X, séries que fez ou algo pra mudar um pouco na cabeça das pessoas. Acho Uhum, que é um pouco diferente nesse trabalho que você tá fazendo do teatro, né, mas eu digo até internamente, porque veja toda a entrega que você tem nisso, uhum, é a Alê que tá ali também junto, uhum. né, Sim. levando a tua presença para esses lugares. Como é que é esse trabalho também, essa organização? Então, na verdade, assim, eu não sei fazer isso, porque eu tenho guardado até hoje tudo do primeiro espetáculo, tá tudo em malas separadas, tá os objetos cênicos, tá os figurinos meu, inclusive do ator que foi embora, que não vai caber em nenhum outro ator, tá lá guardado o figurino dele também. Então, assim, é muito difícil, você olhar para um trabalho que circulou tanto, a gente viajou o estado inteiro de Santa Catarina com o primeiro espetáculo nosso, que foi em 2010, que foi o primeiro espetáculo que Como fez um se a circuito caravana que com a você tá Cia falando. Caravana, Uhum. na época era Cia Caravana do Sonhar. Aham. E aí a gente circulou, nossa, foram muitas cidades que eram aqueles circuitos do Sesc que a gente ficava 30 dias na estrada, não voltava para Caramba, casa. era E tipo aí turnê de é de uma turnê disco. de 30 dias mesmo, assim, na estrada. E aí a gente pegou todas as regiões do estado, então a gente viajou muito, assim, Santa Catarina. E aí esse espetáculo, para mim, ele é muito importante, porque foi o primeiro espetáculo que a Cia Caravana foi vista por muita gente, sabe. Uhum. E depois disso a gente voltou e a gente apresentou mais muito, 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 muito. Só que aí tem a necessidade de você montar um trabalho novo. Aí você montou o próximo trabalho e você apresentava os 2. Aham. Aí você montou o terceiro, você apresentava 3. Aí o quarto, você apresentava os 4. Daqui a pouco não tinha mais condição de estar com 4 espetáculos de pé, 5 espetáculos de pé, é muito, sabe, você precisa de muito tempo de mantém os ensaios enquanto você está apresentando o outro, porque você Fora a não equipe também. é, exatamente, fora as pessoas e fora todo aquele material, onde que você coloca, como é que você organiza tudo isso, né. Uhum, Aí depois, em 2013, que a Cia Caravana foi ter a associação, que é a sede, que é um uhum. espaço onde ficam todas as Eu ia coisas. perguntar quantos quartos tinha na tua casa Ai, pra mas eu tem você coi mas guardar agora tudo. tem a sede teve um problema lá que Aham. começou teve uma mudança na rua lá e começou a entrar água na sede, eu tive que trazer tudo pra minha casa. A minha garagem cheia de coisa, eu tenho mais um quarto cheio de coisa, tem mais uma parte de cima da garagem toda cheia de coisa, então tá tudo na minha casa. Tá tudo na minha casa, assim, Tem que quase e eu começar um não museu consigo. da Cia Eu falo assim, o Caravana. nosso acervo é grande, Aham. e às vezes até o que eu tenho de material de figurino, assim, que não é de espetáculo, que eu tenho para levar para o pessoal para fazer as oficinas e tudo mais, até isso às vezes tem umas peças que eu olho assim: "Puxa, isso aqui eu já podia fazer uma doação". Mas aí eu vou fazer uma aula de teatro, de repente o aluno pode usar, pode servir em alguém, nã e aí eu vou guardando, sabe. Então assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de me desfazer, porque isso tudo tem uma é uma coisa, uma ligação muito forte, assim, Tua. eu Uhum. mesmo como uma pessoa, né, uma artista, enfim, então tudo isso tá muito ligado com a minha história, né. Aham. Aí eu fico pensando assim: "Claro, uma hora eu vou ter que pegar e vou ter que dar não vamos mais montar esse primeiro espetáculo que era Tá Chovendo História, não, não vamos mesmo, ok".
Então o que que eu vou fazer com isso? Eu, né, não posso jogar fora, provavelmente eu vou doar para um outro grupo de teatro, vou levar lá para o Lucas Davi em Penha, que ele é um baita de um figurinista e cenógrafo, que ele vai transformar isso em outras coisas e isso vai virar arte de Sim, novo. talvez pensar mais a transformação do que o Isso, do que o descarte, né. descarte, isso eu não consigo pensar. Todo o material Uma Canção para Finfo, eu acho que a gente não vai mais apresentar mesmo, não no formato que era, porque era muita coisa para carregar, eram Uhum. muitas chapas de madeira que a gente montava tudo, fazia um baita de um cenário, assim. Então esse provavelmente não nesse formato, a história é boa, daria para remontar, mas não naquele formato. Então, assim, essas coisas eu já fui reutilizando, então já tem uma chapa de madeira que está na Incrível Ponte, já tem um outro material que a gente usava lá de apito e coisa, de som, que a gente usa em outro trabalho, então assim, a gente vai dando um outro significado, né, vai trazendo para outra cena, para outra coisa, Aham. para não descartar mesmo, a ideia não Eu é ia essa. perguntar se você tem um favorito, mas acho que vai ficar difícil você escolher entre todos os teus filhos. Eu acho que o que eu tenho um carinho muito grande é o Tá Chovendo História, por ter sido o primeiro, por ter sido, um trabalho que eu acho que eu dei, assim, a minha alma, assim, não que eu no outro eu não me entregue tanto, né, mas eu acho que quando você começa, você tem uma coisa muito bonita que talvez a gente não vá conseguir recuperar mais. Eu acho que por mais que você a maturidade também faz você perder umas coisas que são umas coisas, assim, de encantamento que são difíceis de retomar. Sim. E eu acho que eu estava num processo muito, assim, de encantamento, quando eu fiz esse espetáculo Tá Chovendo História. Então esse trabalho, eu tenho um carinho, um respeito enorme, não que eu não tenha pelos outros, mas esse é o queridinho mesmo, Aham. assim, é o Você lembra xodó. alguma coisa, assim, da claro que deve lembrar, né, de Sim, como que ele chegou, qual que era a proposta, qual que era a ideia, assim, contar um pouquinho desse histórico dele pra sim. gente. Então, Tá Chovendo História, eu trabalhava com um ator que eu adorava trabalhar com ele, que ele era muito criativo também, o Padawan. E hoje ele não mora aqui, ele não trabalha mais com teatro, mas ele era músico também, então o trabalho foi todo feito muito de uma forma muito manual, assim, então a gente, escreveu uma das histórias, a gente escreveu uma das histórias para homenagear uma pessoa, Uhum, a gente pegou uma histó a gente eram 3 histórias totalmente diferentes, uma história que era uma história, indígena, que contava a história de como surgiu a noite, a história do rouxinol, né, da princesa e o rouxinol, e a história da Dona Úrsula, que era a colhedora de pensamentos. A história da Dona Úrsula, colhedora de pensamentos, nós escrevemos juntos, eu e o Padawan. Então assim, e o era um Roxinol era uma história já e a outra já que já também. eram histórias mais conhecidas, assim, né, Uhum, histórias de contos de fadas, enfim, né. Que é esse o rouxinol, o canto do rouxinol. E a uhum, outra que era de como surgiu a noite é um conto indígena, de como eles fizeram com o coco de Tucumã e a noite saiu de dentro do coco, uma história bem linda. As 3 histórias eram muito bonitas e a gente conseguiu costurar o espetáculo, ele ficou ele acabou se construindo, ele ficou uma unidade muito bonita, assim, mesmo que as histórias não tivessem ligação, né. Então assim, e ele foi tão especial, acho que por conta disso, assim, por tudo foi feito com muita delicadeza, pensado cada ato, cada palavra dita, a gente ensaiou muitas vezes, durante muito tempo antes de ir para a cena, sabe. Então a gente ficou uns meses com o trabalho, construindo aquele trabalho, para aquele trabalho ser apresentado. Então acho que teve todo um cuidado, assim. E a escrita, ter uma das histórias escritas pelos 2 atores também, isso fez muita diferença, sabe. Eu acho que isso fez com que a gente que a gente, fosse ainda mais dono daquilo tudo, sabe, que aquilo tivesse mais, em nós, assim, sabe, no uhum. corpo, né, na voz, em tudo que a gente fazia. Então, você me perguntou sobre Sobre falar como um ele foi pouquinho sobre como ele pensar foi aham, pensado, né. Então, ele foi pensado exatamente de contar histórias diferentes, porque era um espetáculo que misturava teatro e contação de histórias, né, era um espetáculo que tinha muito da narrativa cênica, e com música junto, então a gente chegava os 2, eu tinha uma sombrinha linda, que eu ia girando a sombrinha e ele ia tocando 2 flautas ao mesmo tempo, então a imagem dos 2 entrando parecia aqueles bardos contadores de histórias, né, sei. parecia uma coisa tinha uma nostalgia naquilo, assim, as cores do espetáculo eram umas cores, uns tons, assim, de terra, sabe, uns tons, que remetiam a essa coisa mesmo, assim, de
contadores de histórias Que que caminham, assim. caminham de roupa Parece que você gosta empoeirada. dessas histórias assim, Eu né, gosto ali. bastante. E aí acho que tudo isso, assim, levou a ter um espetáculo muito à nossa cara. Os 2 Ah, gostavam muito, sabe, tanto eu quanto o outro ator. Então, assim, acho que a gente foi construindo muito juntos e ficou um trabalho bem, teve ele ficou muito costurado, muito elaborado e ele tinha uma coisa de encantamento, assim, era um trabalho mais poético, sabe, uhum. bem não era uma coisa assim, Que tem a ver com esses começos, como você disse, né, que isso. parece que vem uma inocên tem ainda uma Tem uma coisa, coisa até uma aham, inocência mesmo, né, do começar, do querer fazer tudo muito pensado detalhadamente, né. Que daí com o tempo vai passando a gente às vezes deixa os detalhes, às vezes a gente esquece de coisas que são ainda importantes, né. Depois você retoma, depois você perde, depois você retoma, né. aham. A gente é assim. Mas esse trabalho, eu acho que ele foi bem. Acho não, tenho certeza que foi um trabalho muito construído com muito carinho, com muito cuidado, com essa inocência, com esse encantamento que eu acho que funcionou muito bem, sabe. Aham. Aí ele é um queridinho, assim, não que os outros não sejam, né. Uhum. E tem uma coisa também, assim, do que, você tem compartilhado, né, tem algum público específico que você trabalhou também ao longo desse tempo e que talvez tenha determinado essa tua trajetória ou como você pensa os espetáculos, né, e tudo Uhum. que vem Eh, realizando? assim, a gente mora numa cidade que não tem muita estrutura, né, de teatro, essas coisas. Então, assim, eu sempre penso assim: "Ah, eu vou montar um espetáculo que eu possa apresentar em qualquer lugar". Então, assim, essa é a primeira coisa que eu penso sempre quando a gente vai montar um trabalho, né. Tá, em qualquer lugar. E pra onde que ele tem que chegar? Ele tem que chegar onde não chega. Para as pessoas que não têm como os pais irem lá, levar numa outra cidade, porque aqui em São Bento não tem um teatro, nem pagando um teatro que vá lá para assistir um espetáculo, né. Se a gente não Uhum, levar para as escolas, se a gente não levar pra praça, se a gente não estiver lá no Céu das Artes, nesses espaços que são espaços, né, que são bairros, que são não vai chegar, o teatro não vai chegar. Então, assim, como que uma família, né, grande, que vive com o pai que trabalha numa fábrica, a mãe que trabalha como que vai pagar o ingresso de cada que ele vai levar para outra cidade, pagar o aham, ingresso de cada um para assistir? Isso não vai acontecer. Então, assim, pra mim, desde o início, o meu público é o público que não tem acesso. Eu quero estar nas escolas, eu quero estar nas praças, eu quero estar nos terminais de ônibus, aham. eu quero estar em todos os lugares onde eu sei que não vai chegar. Então, assim, pra mim não me importa se o meu espetáculo não tem uma iluminação super, não me importa se o espetáculo não tem, um super cenário. O teatro ele pode ser o teatro é feito por atores, então, assim, se eu tiver um ator em cena, 2 atores em cena, o teatro vai acontecer, né. Então, pra mim é fundamental, assim, é levar para bairros, para espaços, assim, onde, as pessoas uma escola, por exemplo, a escola quer receber, quer só que assim, eu preciso levar através de um edital, de um projeto, porque para a escola também é difícil pagar, né, para todos os alunos. Os pais também, às vezes, R$ 10 é um valor muito alto para mandar para o filho ir lá para assistir um espetáculo. Uhum, E com isso a gente também vai fazendo formação de público, né, as pessoas vão uhum. entendendo que a arte ela não tem que ser sempre de graça, que às vezes aquele pacote de chips que você ia comprar pode ser um ingresso de uma peça que a tua criança que teu filho pode assistir na escola, né, que Sim. aquilo vai alimentar a alma dele, né, que vai ser muito melhor para ele aquilo do que então, assim, a gente tem conversas, além dos espetáculos, a gente sempre tem conversas longas com as crianças no final do espetáculo, a gente nunca termina um espetáculo, vira as costas e vai embora. A gente procura sempre ter uma conversa com eles, explicar para eles como é que funciona todo esse processo, dizer para eles assim: "Olha, o que vocês viram aqui são profissionais trabalhando, assim como o Uhum, pai e a mãe de vocês. Ah, seu pai é o quê? Ah, meu pai é mecânico. Ah, minha mãe é professora. Eu sou atriz. E ele é músico, é ator, então a gente se apresenta dessa maneira como uma profissão, para eles entenderem que as pessoas que o artista ele não vive de aplauso, né, ele sim, vive do né, também ele precisa receber por aquilo, sim. ele tem as suas, né, a sua vida para bancar, né, Uhum. então essas conversas todas são importantes. E claro, obviamente, sobre os temas do espetáculo, eles querem saber muitas coisas, eles perguntam, eles conversam, né, então tem tudo isso. É. Que importante, né, essa troca mesmo para que continue é uma outra forma de circular, né. É, exatamente, eu acho que é muito legal você ter um espetáculo bacana, ir para um teatro, né, você ficar fazendo lá, ficar em cartaz, mas eu não me vejo nessa realidade. A Aham. minha realidade é outra, eu sou de uma cidade pequena, de um grupo de teatro pequeno, que é um grupo de teatro que faz e eu acho assim, que às vezes as pessoas: "Ai, o que você está fazendo aqui em São Bento?".
eu tenho que estar aqui, Aham, né. Parece que assim: "Ai, mas parece que você nunca vai", mas o que que eu quero com o teatro? Eu não quero ter sucesso, eu não quero ser reconhecida por eu quero levar teatro para as pessoas, essa é só isso que eu quero. As pessoas: "Ai, você nunca pensou em fazer novela?" Eu quero fazer teatro, é aham, isso que eu quero fazer. Que legal se um dia eu fosse fazer, mas não foi o que eu busquei nunca na minha vida, e se eu não busquei eu nunca faria, aham, né, então mas as pessoas confundem um pouco, elas que você dá certo quando você faz sucesso, quando aham. todo mundo te conhece, quando você é a pessoa referência. E talvez eu seja a referência para aquelas crianças que me viram naquele momento, né, talvez eu seja uma referência que eles vão lembrar lá um dia na vida adulta: "Puxa, eu vi aquilo, olha só", e leva para isso é que me interessa, sabe, é para isso que Sim. eu trabalho, né, então, Ah, pra mim é. já é sucesso. Está É, eu aqui no acho que isso é videocast, sucesso. gente, esse é o sucesso. É, eu acho que no final das contas é sobre isso, não é Sim. outra coisa mesmo para mim, assim, sabe. Aham. E qual seria o tema ou o que você acha que tá pedindo palco aqui em São Bento, assim, se você tá também talvez preparando alguma coisa que já pode dar contar um pouquinho pra gente, né? Então, eu acho assim que que tem muita gente já pensando sobre isso, né, da questão da violência contra a mulher, né, algo que a gente está conversando muito, assim, no grupo, que a gente quer muito fazer um trabalho sobre isso. Inscrevemos um projeto, temos uma ideia de montagem e por enquanto é tudo Nos segredo, né, no segredos. Aham. segredo, mas assim, é uma vontade que a gente tem. O formato que a gente vai fazer, a gente já tem uma ideia de como a gente quer fazer isso. É um espetáculo, Uhum. né, serão 3 atores em cena, e a gente, ó, eu contando tudo aqui. E nós estamos pensando em fazer, assim, de uma forma que não seja tão pesada, né, porque é um Uhum, assunto muito difícil, a violência está gigante, Santa Catarina tá atingindo uns números, assim, absurdos, uhum, absurdos, né, de feminicídio, de violência contra a mulher e tudo mais. Então, assim, isso é uma preocupação muito grande minha, nossa, do grupo, né, das nossas conversas e tal. A gente trabalha muito com teatro infantil. Os nossos espetáculos são muito para crianças, né. Mas a gente fala de tantas coisas com as crianças, inclusive a gente fala sobre política com as crianças também. Não sobre, não nada partidário, política, não uhum, é isso. Porque nós somos seres políticos, né, tudo que a gente faz, né, então, não que a gente vá falar sobre isso com crianças, eu acho que aí vai ter que ser um espetáculo adulto mesmo, né, aham. porque é um tema muito pesado, difícil, né. Então, mas aí esse é algo que eu acho que precisa ser mais falado. Eu acho que a gente precisa colocar isso mais, assim, sabe, uma lente de aumento e deixar as pessoas daqui isso ficar muito visível, assim, de várias maneiras, em várias e circular e e todo mundo falando muito sobre isso, é algo que começa a fazer uma pressão, né, eu acredito muito Uhum. nisso. Abrir, né, os olhares também e as cabeças Exatamente. para a gente poder pensar outros lugares, porque acho que é difícil estabelecer diálogo nesses assuntos, né, É muito. então, que bom que você já está É muito planejando alguma delicado coisa. também, Aham. né, muito delicado. Você pensa: "O que que eu levo pra cena para falar sobre algo que é tão difícil, né, Cruel, assim, né. cruel?". E aí a gente tem pensado numas coisas, assim, que estão meio que deixando a gente um pouquinho mais: "Opa, olha, tem uma luz lá no fim, vamos por aqui". Eu Aham, acho que é um bom caminho que a que gente tem legal. pensado. Tá quase saindo, assim, todo desse universo de encantamento lúdico para de Exatamente. repente, né, e aí você vê do que a gente falou de referências criativas, do que inspira, às vezes é esse olhar para o cotidiano e você começa a olhar aquilo e aquilo tá ali Aquilo tá ali perseguindo, perseguindo. e de repente você diz: "Não, agora precisa ser algo Sim. nesse caminho". Ainda tem todas essas tonalidades de maturidade, como você falou, né, agora, claro, já Sim. tá É. meio caminho andado aí pra fazer, mas, E é uma né. coisa muito engraçada, porque assim, você perguntou sobre o processo criativo, né, eu estava lembrando agora. Essa ideia que a gente teve desse caminho que a gente quer seguir para montar esse trabalho, eu estava um dia lá olhando no Instagram, aí tem uma pessoa que eu sigo que Uhum. ela é escritora, ela não é nem da área do Do teatro, ela é teatro. escritora e ela tem um quadro que é o Não Arrume-se Comigo, e ela é maravilhosa. Ela é uma mulher extremamente inteligente, a fala dela é uma fala, assim, ela é muito articulada, então ela começou a falar de uma obra muito antiga, que eu não conhecia, e ela começou a falar dessa obra, e eu comecei a ouvir, falei: "Gente, que interessante por esse olhar, você falar sobre essa violência contra a mulher". Aí eu comecei a ouvir aquilo e fui buscar a obra, fui ler.
Aí eu levei para o grupo, todo mundo se apaixonou pela ideia, eu falei: "Gente, é isso, pronto". Uma bobeira de você estar ali é que assim, é o olhar que você tem para as coisas. Se Uhum. você está ali só passando e, entretenimento o tempo todo, se você não está buscando algo também, né, se algo se a A aquilo intenção, a direção, né, exatamente, a de estar usando. direção, Uhum, e aí aquilo me pegou de um jeito quando ela começou a fala que ela fez sobre a obra, foi o que me deu vontade de ler e conhecer. Então eu tive que ir uhum. lá buscar e conhecer, para daí falar com o pessoal e dizer: "Não, gente, é isso mesmo, é isso que a gente vai". E aí já falei com o diretor, já liguei para o diretor lá em São Paulo, aí o diretor, o companheiro dele é roteirista, dramaturgo, é uma pessoa incrível, super premiado, já fez um monte de coisa e ele que vai escrever vai escrever se tudo der certo, se o projeto Vamos aprovar, lá, estamos rezando. ele, vamos lá, vamos botar as energias todas nisso. Ele que vai escrever o espetáculo, é uma pessoa extremamente sensível, assim, Aham. já vi textos que ele escreveu, ele é maravilhoso, ele é professor também, na universidade lá, ele tem grupos de teatro, então assim, uma pessoa que trabalha é uma pessoa que está Tá sempre, dentro. está Uhum. dentro do universo e trabalha muito, muito, muito com criação de texto, criação de cena, criação de espetáculo, sabe. Então é alguém são 2 pessoas que vêm para somar fortemente, assim. Se tudo der certo, o trabalho acontecer se não acontecer agora, acontece na próxima, sempre a Sempre coisa tem, fica né, sempre de uma maneira a gente consegue colocar, essa com é a ideia certeza. nesse Tem que momento. ter bastante fé, né, pra também Tem, eu acredito muito. acreditar Eu sou uma pessoa bastante. bem eu acho que eu sou uma pessoa bem otimista, sabe, eu sempre Aham. acho que vai dar certo, em algum momento vai dar certo. Já deu tudo. E Ale, a Tomara. gente está agora caminhando para esse final, né, e uma mensagem, além de também pensar o que que o território, o que que nossa cidade, nossa região está precisando debater, a gente também tem os jovens e as pessoas, né, que você está tão próxima nesse trabalho que você está fazendo. Então, não sei se ali naquelas conversas, no final das apresentações, rola isso, mas queria que aqui você também deixasse esse registro, de o que que você diria, né, para esse jovem que talvez, se encante com esse universo da arte, que queira ir para essa produção, do teatro, que queira fazer alguma coisa que se envolva nisso, qual a mensagem que você deixaria para ele? Eles têm a gente percebe, assim, que tem muito julgamento, né, entre os adolescentes tem uma coisa de muito medo, porque existe o julgamento, alguém vai rir de mim se eu falar que eu gosto disso, né, então, as nossas conversas são sempre conversas muito assim, de igual para igual. Eu chego a gente faz todo no final do espetáculo, quando a gente começa a roda de conversa, a gente até fala assim: "Gente, calma, calma, um de cada vez", ninguém levantou a mão, ninguém disse nada. Mas aí a gente começa a instigá-los a dizer assim: "Gente, mas fale o que vocês pensam, o que vocês sentem, sabe, porque, não saiam daqui com essa pergunta presa aqui. Como é que a gente conhece, como é que a gente sabe? Perguntando. Como é que a Uhum, gente aprende algo se a gente não pergunta, né? E qual é o problema de você perguntar algo que você acha que, ai, talvez seja bobo, mas com toda certeza essa tua pergunta tem mais uns 10 aqui dentro com a mesma pergunta, que não tem coragem de fazer. uhum, E a gente vai estimulando eles, né. Como é que a gente, experimenta uma coisa sem ir lá e fazer, experimentar? Como é que você aprende a andar de bicicleta? Indo lá e tentando andar de bicicleta. Como é que você faz? Então, assim, são conversas muito simples, assim, com eles e que quando você vê, daqui a pouco tá todo mundo querendo falar, todo mundo querendo perguntar, todo mundo querendo se expressar, então, assim, eu acho que a primeira coisa é não ter medo de dizer o que sente, o que pensa, e aí nisso a gente já responsabiliza os outros de que respeita quem tá perguntando, tá falando, né. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é experimenta. uhum, "Ah, não gostei, não volta mais", sabe. Se eu comer um pedaço de bolo e eu disser: "Nossa, que bolo ruim", não vou comer mais, né. Se eu for experimentar uma coisa que eu não gosto, pronto. Mas pelo menos eu vivenciei aquilo, eu experimentei. Então eu sempre digo: "Experimenta, uhum, vai lá, a idade é para isso, né. Poxa, super jovem, o que que vai acontecer com você? No máximo você vai vir e não vai gostar. E se você gostar muito daí?" aham, Aí você vai estar perdendo uma baita oportunidade. Então, a gente é o que eu diria, assim, sabe, não deixa de experimentar nada por medo de julgamento, não deixa de fazer nada que você queira fazer, porque você tem medo que alguém vai rir de você, ou dizer o que você sente, ou abraçar um amigo, sabe, uhum, ou dizer para ele que ele é importante. Então, tudo isso a gente fala muito com eles e isso funciona muito bem, tá, parece muito simples, mas funciona muito bem. uhum, Eles se sentem, ouvidos também, eles se sentem parte daquilo, a ideia é trazê-los mesmo para aquilo tudo a gente vai fazer uma conversa sobre algo um tema que teve no espetáculo, a gente traz para o universo deles. A gente fala: "Ah, mas em tal momento, não é assim que você se sente". "Nossa, aconteceu isso comigo", eles contam alguma coisa, sabe. uhum, Então, assim, eu convido, um adolescente para vir fazer teatro dizendo assim: "Experimente, venha", uhum, né. Então acho que e também tem muito
"Ai, mas eu nunca gostei de teatro". "Mas como que você nunca gostou? Você já experimentou, já fez?", né. É aquela coisa sempre de tentar levá-los a vir sem compromisso. Aí Uhum. depois a gente amarra eles. Faz esse carinho até a gente segura eles, mas eles acabam ficando, a maioria fica. É muito Aham. difícil, assim, eu percebo que nas oficinas que a gente tem desenvolvido lá, naquele espaço incrível que é o Céu das Artes, é muito difícil desistência, tá. É bem difícil, das aulas de teatro a gente quase não tem. É só mesmo, assim, quando são os bem pequenos, os pais não podem trazer. Sim. Agora quando é adolescente, pré-adolescente que pode ir até lá sozinho, o máximo é falta, assim, que acontece, mas desistência é bem difícil. Eles têm uma coisa, assim, de que eles vão e eles se sentem parte, e aí o grupo já acolhe, e daí Uhum. a gente já leva tudo isso acontecer, né, esse Sim, acolhimento tudo todo, já é né. pensado, Já né, é pra pensado isso. nisso tudo para Aham. que eles realmente eles aproveitem, né. Uhum. Aproveitem tudo aquilo que a gente não teve na nossa infância, né. Eu não lembro Aham. de ter alguém ido lá na minha sala de aula na escola, convidado para fazer uma oficina de teatro de graça no meu bairro, sabe. Aham. Então, assim, isso nunca aconteceu, infelizmente, né. Então, aí eu digo: aproveitem uma oportunidade, Uhum. né, e é isso. Nossa, Ali, muito bom o papo. Pena que tá acabando, a gente podia ficar aqui Sim. horas ainda com, né, com cada entrevistada que vem é um universo que a gente abre aqui. Muito obrigada também por permitir que a gente conheça um pouquinho mais da sua criação, do que te move, né, de todo esse movimento importante que você faz aqui pelo teatro, pelas artes cênicas aqui na nossa região. Que vou dizer, sucesso, parabéns, continue. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, imensamente, assim, que bom, espero que muita gente ouça e que tenha interesse em fazer teatro, precisamos de mais atores nessa cidade, Sim. atores e atrizes, gente que faça teatro também em outras, né, Aham. técnicos de luz, enfim, a gente precisa dessas pessoas, né, trabalhando aqui para que o trabalho também amplie, né. Como a gente ouviu, é um cenário todo a ser criado, né, então É, precisa muita de bastante coisa, gente precisa de trabalhando. muitas mãos. E você não sei se tem alguma peça ou algo também que daqui a pouco tá por aí, que você também queira anunciar e como que a gente pode te acompanhar também, né, quem quiser Sim. entrar em contato eventualmente. Agora em breve, a gente vai para um novo projeto, que é um projeto que foi aprovado também pelo edital Arno Fendrick, que é o projeto, com uma histó que vai trazer uma história que aconteceu em São Bento mesmo. A gente vai para o terminal de ônibus, com o Fritz e a Frida, que são 2 figuras que são figuras, folclóricas, né, que a Aham. gente gosta de usar para contar histórias de São Bento. A gente já fez, numa outra ocasião, que foi a Cia Caravana em Trânsito, que a gente levou a história de como foi, construída a cidade, como ela foi criada, né, a cidade Uhum. de São Bento do Sul, e agora a gente tem uma história que aconteceu, uma história verídica, que aconteceu aqui no município, e a gente vai contar essa história agora também nesses espaços, e aí, né, essas 2 figuras, esses 2 personagens vão estar brincando com as pessoas nos terminais de ônibus, contando a história, e é um formato performático de contar, né, Aham. então a gente interage com o pessoal do terminal de ônibus, é bem divertido, fiquem de olho que logo, logo a gente com certeza vai ter matéria também, mas a Aham. gente vai anunciar nas redes sociais também, da cia.caravana no Instagram, ali também a gente está sempre divulgando o que a gente está fazendo, então quem quiser seguir a gente lá, por favor, nos sigam para poder ver o que tá rolando. Esse foi o nosso terceiro episódio do projeto Mulheres de Expressão, Vozes do Planalto Norte. Nós conversamos com a Alessandra Nascimento, que é do universo das artes cênicas, do teatro. O próximo episódio vai ser sobre canto coral. Conto com vocês e assista os outros episódios também, que a gente está na área das artes visuais e também da dança. Muito obrigada.